O retinoblastoma é um tumor na retina e é o câncer ocular mais comum na infância. Ele afeta cerca de 400 crianças por ano e o diagnóstico precoce é o maior aliado nesse momento, porque com ele você pode ter até 90% de chance de cura. De Olho nos Olhinhos é a campanha criada para dar visibilidade a esse tema e o nome não poderia ser mais esclarecedor. Retrata a importância de estar atento aos olhinhos e também compreender os sinais de alerta para um diagnóstico precoce. E para falar um pouquinho sobre esse tema e a campanha também, chamamos a jornalista, escritora e mamãe da Lua, Daiana Garbi! Seja bem-vinda! Obrigada, que alegria, que honra estar aqui conversando com vocês. Estou muito feliz, muito obrigada. Imagina, a gente que tá, e ainda para falar de um tema tão importante, porque acho que quando a gente teve a ideia desse programa, dessa roda de conversa, eu acho que foi pensando justamente em levar informação, em Ajudar às vezes, as mães. ajudar a mãe que tá lá sozinha em casa e não tem acesso a tantas informações que a gente tem. Eu acho que uma campanha como essa, já que é de olho nos olhinhos, né? As pessoas precisam olhar mais para essa campanha, que a gente consiga alcançar cada vez mais mães, para que elas possam identificar um sinal, uma coisa diferente, alguma coisa. Eu acho que depois que vocês relataram, né, a experiência de vocês com a Lua, o índice de consultas aos oftalmos aumentou. Isso, a oftalmo da minha filha falou. Ela disse, olha, graças a Deus que as pessoas começaram a olhar para isso de um lado. Infelizmente precisa acontecer com alguém para que, né, tenha esse alerta, mas que depois dessa campanha, as pessoas começaram realmente a se preocupar e fazer consultas de rotina, né? E não só quando identificam alguma coisa. Então, parabéns desde já pela essa iniciativa de usar algo, né, uma dor de vocês, para ajudar as outras pessoas. É lindo demais. É difícil, assim, quando a gente decidiu falar sobre o diagnóstico da Lua, a gente pensou muito. Será que a gente fala? Será que a gente torna público? Porque é uma dor tão grande. Eu acho que nenhuma mãe, né? Vocês são mães recém-paridas aí. A Lua tinha 11 meses. Nenhuma mãe está preparada para receber a notícia que o seu bebezinho está com câncer. É uma coisa tão devastadora, é uma coisa inacreditável, assim. Então, quando o meu marido disse, a gente tem a obrigação de falar, porque as mães precisam saber, porque tem um tumorzinho crescendo no olhinho de uma criança e a mãe não sabe, como a gente não sabia. Então, essa campanha ela vem de um desejo de gritar para que todas as mães saibam, ei, olha para os olhinhos do seu filho, porque pode ter alguma coisa errada ali e pode ter alguma coisa perigosa, porque é uma doença perigosa, é um câncer maligno, né? Como todo câncer, pode levar à morte. Então, como você disse, né, a gente tem de 200 a 400 casos por ano no Brasil e muitas crianças ainda morrem porque as pessoas não conhecem essa doença. Então esse é o nosso desejo, sabe? E agradeço mais uma vez esse espaço, tantas mães que assistem vocês, porque é isso, as mães, assim, eu falo que quando a gente tem um bebê, a gente tem tanta coisa para se preocupar, mas tem que olhar, tem que guardar um espacinho para se preocupar com a saúde dos olhinhos também. E a gente que tem que te agradecer, porque eu mesma não sabia do retinoblastoma, não fazia ideia de que existia, ou de como era, de como identificar os sinais. Tava contando pra Daiana, Tatá, nem te contei. Ontem eu recebi no WhatsApp um vídeo do Thiago, que tá rodando o WhatsApp, assim, com a informação da campanha. Eu, inclusive, postei nos stories, né, pra, enfim, também usar o meu campo ali pra divulgar a campanha. E aí eu cheguei no quarto, ele tava enfiando flash na cara da Lua, assim, ó. Flash, a Lua fazendo assim, ó. Enfiando flash na minha Lua, no caso, né, que são duas luas. E aí, enfiando flash, eu falei, o que você tá fazendo? Aí ele, eu vi o Thiago falando que pra ver o sinal tem que jogar o flash na cara do nenê pra, tipo, ver se sai o branco, o vermelho, não sei o que. E a Lua assim, piscando, eu falei, amor, calma, não tá dando certo. Aí ele, calma aí, agora vai. Enfim, tá vendo, ó? Funcionou, cheguei no quarto e tava lá tentando ver se tinha um sinal. Essa coisa do flash, infelizmente os celulares hoje em dia corrigem automaticamente. Então tem que ligar o flash e desligar o negócio de corrigir olho vermelho, senão não funciona. Mas em geral, a câmera normal, assim, com flash, ela revela o nosso olho vermelho. Por quê? O fundo do nosso olho é vermelho. O saudável é o reflexo vermelho. Tanto que na maternidade, quando nasce, a gente chama de teste do olhinho. Os médicos chamam de teste do reflexo vermelho, que é para ver se essa criança nasceu com tudo certinho no olho. Quando tem qualquer alteração no olho, que pode ser retinoblastoma ou outra doença,
surge uma mancha branca, que os médicos chamam de leucocoria, que é essa manchinha branca que aparece com o flash e que conforme o tamanho do tumor, a gente vê a olho nu. Então o Tiago, meu marido, ele viu essa manchinha branca no olho da Lua. Pelo menos uns 2 ou 3 meses antes do diagnóstico. Quando batia alguma luz, ou às vezes eu estava dando a alimentação dela perto da janela e batia o sol. Mas eu não via o que ele via. Aí eu dizia, o Thiago é meio hipocondríaco, meio mania de doença. Eu falava, para de ser louco, não tem nada, ela tá ótima. Ele dizia, Dai, tem que levar ela no médico, tem alguma coisa errada no olho da Lua, eu vejo uma coisa branca. E eu achava que ele estava doido. E infelizmente ele tinha razão. Aí um dia, eu me assustei que eu vi o olhinho dela fazendo um movimento estranho. Sabe uma câmera quando procura foco, que faz... O olhinho dela fez assim, só o olhinho direito. Uma coisa muito estranha. Aí eu fiquei apavorada, eu falei não. Aí eu consegui um encaixe com o oftalmo, que só tinha consulta para dali 1 mês. E na hora, o Dr. Sá, um beijo enorme para o Dr. Sá, que salvou a vida da Lua, ele disse, isso é grave, vocês precisam ir no especialista agora. Aí a gente saiu, ele já ligou para o Dr. Luiz, que é o especialista em retino. A gente saiu do consultório do Dr. Sá na mesma hora. Meia hora estava no consultório do Dr. Luiz e ele falou, isso é um retinoblastoma bilateral, ela tem um tumor em cada olho, os tumores são grandes, a gente precisa fazer amanhã um exame de fundo de olho para entender a extensão do dano e na sexta-feira uma ressonância para descartar a metástase. Você? Nossa Senhora. Ah, mulher. Descartar a metástase no cérebro, quase morri. Eu acho que Deus protege você de uma dor imensurável. Eu falava para o Tiago, imagina, eles estão errados. Não, esses médicos não sabem nada. É uma negação, né? Total negação, Vi, total negação. Falei, imagina, a gente vai chegar amanhã nesse exame e ele vai ver que ele se enganou. A Lua não tem nada. Naquela época ela estava engatinhando. Ela engatinha a casa inteira, ela enxerga tudo. Como que tem tumores nos olhos? Esses médicos não sabem nada. O segundo médico, o Dr. Luiz, falou, agora vocês precisam ir na oncopediatra. Aí eu falei brava para ele. A minha filha já tem pediatra. Eu não ouvi o onco da frente. Ai, mulher, vou me emocionar. Aí quando a gente chegou no consultório, que eu olhei assim, estava escrito oncopediatria. Eu falei, eu não quero entrar aqui. Eu não posso entrar aqui com a minha filha. É muito difícil. Então aí que caiu a ficha. Eu falei, não, eu não tô indo no oncopediatra, não é possível, sabe? Então assim, é desesperador. E mesmo assim eu dizia, não, amanhã no exame vai dizer que não é nada, na ressonância vai dizer que não é nada. E aí, infelizmente, o exame confirmou e assim, o retinoblastoma, ele é de grau A a E. E é o maior possível. A Lua tinha o tamanho E nos 2 olhos. Esse tipo de tumor, o neném já nasce ou desenvolve depois? Tem os 2 casos. Tem casos que nasce, às vezes os médicos descobrem até intraútero, no morfológico. Caramba. Geralmente quando a mãe ou o pai tiveram. Quando os pais tiveram, eles começam a investigar intraútero. Outros casos não. A Lua provavelmente não nasceu, porque o exame do reflexo vermelho na maternidade não detectou nada. Como a gente encontrou eles grandes aos 11 meses, a gente não sabe exatamente quando ele começou a se manifestar, mas a gente acha que ela não nasceu. E tem crianças que vão ter retinoblastoma depois, com 2 anos, 2 anos e meio. Em geral, ele é uma doença que dá de 0 a 5 anos. Depois dos 5 anos é muito difícil. É uma doença mesmo de criança pequenininha. Ou seja, precisa ficar atento, fazer as consultas de rotina. De quanto em quanto tempo que eles indicam? Acho que é uma vez por ano. O ideal, eu fiz várias lives agora esse mês com médicos especialistas nesse assunto. Os médicos orientam que toda vez que a criança vai na consulta do pediatra do primeiro ano de vida, que são várias, né? A gente vai primeiro a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois vai espaçando. Que todas essas consultas, o pediatra tem que examinar o olhinho da criança. Não é só o retinoblastoma, pelo contrário, o retinoblastoma é raro, mas pode ter miopia, pode ter hipermetropia, pode ter... Existem várias doenças. Tem uma doença de bebezinhos prematuros que chama retinopatia da prematuridade. É um probleminha na retina. A criança que fica muito tempo na incubadora recebendo oxigênio,
pode desenvolver um probleminha na retina. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente tem no Brasil mais de 20 mil crianças cegas que não precisariam ter ficado cegas, porque ficaram cegas por doenças totalmente evitáveis e curáveis. Nossa. Olha como é grave isso. A gente tem 20 mil crianças que, se tivessem sido tratadas desde o primeiro ano de vida, hoje enxergariam e não enxergam. Então, é muito grave isso. E outra coisa, né, meninas? Vocês estão vendo os filhos de vocês descobrindo o mundo. Você já pensou quanto que uma criança perde de desenvolvimento cognitivo, comportamental, neurológico, de autoestima, de socialização, por não enxergar? Então, por isso que é muito importante ter um diagnóstico o quanto antes. Criança pequenininha já pode começar a usar óculos. Isso ela vai ganhar muita coisa, inclusive autoestima. Uma criança que não enxerga direito, não interage. Você sabe que várias mães, depois que a gente começou a campanha no ano passado, nos escreveram crianças que estavam com diagnósticos errados. Uma mãe me escreveu, o filho dela estava com diagnóstico de autismo. Aí, por causa da nossa campanha, ela foi ao oftalmo. O menino tinha 6 graus de miopia. Não enxergava nada. Claro que as professoras... Ele não interagia, ele não ia bem na escola, ele não enxergava no quadro. 6 graus. E ele tinha 3, 4 anos já. E acabou tendo um diagnóstico errado e botou o óculos, mudou a vida do menino. Então vai pensar quantas crianças estão com o diagnóstico errado ou não estão com nenhum diagnóstico e estão perdendo tudo isso de vida, de desenvolvimento, porque a gente descobre o mundo, né? A visão é muito importante e essas crianças estão perdendo isso. Eu levei a Bia porque um amigo nosso da família, ele acho que, sei lá, só tem 10% da visão no olho, alguma coisa assim. E justamente porque um olho é menor que o outro, então não teve a incidência de luz, né? E aí não desenvolveu a visão. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. E aí não desenvolveu. E todos nós, né, a gente tem um lado do rosto diferente do outro. Sim. Mas sempre quando eu postava a Bia, as pessoas falavam, vai olhar, eu acho que ela tem um olho menor que o outro, vai olhar. E aí, quando eu vi o post de vocês, eu falei, gente, acho que é a chavinha que eu tenho que levar mesmo. E aí levei, graças a Deus tá tudo bem, né? Ela tem tudo certinho, não tem essa questão do tamanho. Isso também, eu não sabia que você... Se não tem né, não entra luz no olho, ele não desenvolve. Sim. Então, tem pessoas que não enxergam exatamente igual, né, de um olho nos 2 olhos, por conta da falta do óculos mesmo, ou do estímulo. Às vezes um tampão, sim, conforme o problema, a criança faz exercícios, faz reabilitação. Então, assim, as doenças oculares... Veja, gente, isso tudo foi coisa que eu aprendi agora... do ano passado para cá. As doenças oculares, você faz o tratamento adequado, ou você ajuda a melhorar a visão, ou impede que piore. Então é muito importante cuidar disso. E depois de quanto tempo que vocês optaram por fazer, por contar? Assim? Por tornar público? Por tornar público. Então a gente recebeu o diagnóstico da Lua finalzinho de setembro de 2021. A gente só foi contar final de janeiro de 2000. Ela estava deixa eu ver, outubro, novembro, ela estava na 4ª sessão de quimioterapia já. E a gente precisou desse tempo, sabe? Com certeza. Primeiro para ser atropelado pelo tratamento, né? Tem muita coisa, muitos exames e quimioterapia. E cada quimioterapia dela era uma cirurgia com anestesia geral. Porque a quimioterapia para o retinoblastoma se chama quimioterapia intraarterial. Vocês sabem como que é? Não faço ideia. É uma cirurgia de cateterismo. Entra um catéter pela virilha da criança, sobe até a artéria que abastece o olho e joga a quimioterapia direto na artéria do olho. Isso faz com que o tratamento seja mais eficaz. Porque o que acontecia antes de descobrirem isso? Fazia quimioterapia sistêmica, que chama, que é aquela que vai pelo catéter para o corpo todo. Mas chegava muito pouco remédio no olhinho. E aí quase todas as crianças que tinham retinoblastoma ficavam cegas, porque o remédio não chegava lá para matar o tumor. Aí algum médico, que agora eu não vou saber quem, inventou essa quimioterapia. Que se você jogasse o remédio direto ali, ia mais quimioterapia e era mais efetivo para combater o tumor. Só que, claro, tem o benefício de ser mais efetivo, mas o coração de uma mãe de entregar um filho para uma cirurgia dessa, um cateterismo, por mês. Uma vez por mês? E depois, com anestesia geral, tudo, e depois esperar 3 semanas para saber se funcionou.
Porque o tratamento do câncer é assim, você faz a quimioterapia, depois de 3 semanas você faz um exame de fundo de olho para saber se o tumor respondeu. Era uma angústia que não dava tempo de pensar em ir no Instagram e postar ou falar qualquer coisa, porque a gente estava sendo atropelado por aquilo. Por outro lado, começaram alguns jornalistas a dizer que iam dar. A imprensa descobriu. Ai, gente, não me fala uma coisa E dessa. aí a gente ficou com o coração na mão. A gente falou, não, ninguém pode dar isso. A gente não está pronto para que as pessoas saibam disso. Mas aí, assim, graças ao bom senso, eles disseram que não iam dar e que, enfim, ninguém deu a notícia antes da gente. Né? Que eu acho que esse respeito todas as famílias merecem, né? Mínimo. E só que aí eu continuava sendo contra contar. Primeiro por medo da exposição, né? A gente sabia que ia sair em todo lugar, até porque o Thiago tinha recém saído da Globo, recém dito que não ia mais apresentar o Big Brother, então tava um burburinho ali, por que ele tá saindo da Globo, o que aconteceu? Aí eu falei, a gente vai contar ainda, vai ser um inferno a nossa vida, a gente precisa se concentrar agora no tratamento da Lua, então a gente esperou. Aí em janeiro eu continuava sendo contra, e aí o Thiago me convenceu com uma frase que ele me disse. Que ele disse, Dai, enquanto a gente não falar, tem um tumor crescendo no olhinho de uma criança e a mãe não sabe. A gente precisa falar. Você não queria ter ficado sabendo disso antes? Você não queria que algum famoso tivesse dito, olha, minha filha teve isso, leva o seu filho no oftalmo? Se a gente soubesse, a Lua teria tido um diagnóstico antes. A gente tem que contar, mesmo com medo da exposição, que eu ainda tenho, né? A gente faz a campanha de olho nos olhinhos, mas eu mostro muito pouco a Lua, muito pouco o tratamento. Sim. Ninguém sabe do tratamento dela, pode ver. Ninguém sabe quantas químios ela fez, ninguém nunca viu ela com a roupinha do hospital. Eu tenho medo, eu não sei se ela vai gostar. Primeiro assim, vocês vão me entender, eu morro de medo que quando ela crescer, ela não goste que a gente contou. Eu não sei se ela vai querer fazer uma campanha, eu não sei como vai ser para ela. Vai, com certeza, ter orgulho de ter ajudado muitas outras crianças. Eu acho que sim, eu espero que sim, não, que ela certeza. tenha orgulho de, E a gente tem que pensar que nesse momento vocês são responsáveis por ela, vocês querem o melhor pra ela e o melhor pra todo mundo, né? Que acaba que você ajuda muita gente. E eu acredito que ela crescendo vai saber que vocês fizeram o melhor naquele momento e por ela e por todos. A gente tem uma alegria muito grande, assim, que nós já acompanhamos 20 e poucas crianças que estão em tratamento e que as mães descobriram porque viram o nosso primeiro vídeo e procuraram ajuda e estão em tratamento. Então, assim, a gente já tem essa alegria de saber que pelo menos 20 crianças estão em tratamento hoje ou chegaram a um tratamento mais cedo por causa da Lua. Então, acho que ela já pode ficar orgulhosa. Pode falar que ela ajudou muita gente. E assim, como eu não sei se você já conseguiu, mas como ressignificar tudo isso? Vem muito a negação, né? No começo, logo que você tem o diagnóstico, você não quer aceitar. E aquela constante pergunta de por que comigo, por que com a minha filha, porque quando a gente é mãe a gente não quer que nada, pode acontecer tudo com a gente, mas que com os nossos filhos não. E se você já conseguiu ressignificar isso, já o que fez você olhar com outros olhos? A maternidade para mim foi a melhor coisa da minha vida. Quando a Lua nasceu, eu fui tomada por um amor, assim, eu falo que a Lua iluminou a minha vida. Eu sempre tive muitos problemas, assim, com o meu corpo, com a alimentação, eu tinha vergonha do meu corpo, eu só usava roupa preta, eu tinha muitas questões de autoestima, de insegurança, e a Lua veio e ela me deu uma força como mulher, sabe? Me fez eu me sentir capaz, e eu estava vivendo o momento mais feliz da minha vida. E aí eu conversava com Deus e eu dizia, por que Deus? Nesse momento que eu tô tão feliz, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. O que eu fiz de errado? Será que eu fiz mal para alguém? Porque a minha filha eu sei que não, que ela acabou de chegar. Por que será que está acontecendo isso, né? Aí a gente começou a ir no GRAAC para fazer o tratamento dela e eu comecei a ver as crianças lá com câncer, crianças assim com doenças muito mais graves do que o que a gente diagnosticou a minha filha. E aí eu dizia, Deus, isso tá errado. Por que uma criança fica doente? Essas crianças não podem. A gente fala que devia ser proibido criança ficar doente. Eu acho que para não enlouquecer você tem que dar um sentido. E o sentido que eu dei é que a minha Lua veio com essa missão. Que eu acho que de alguma forma a gente precisava mudar o jeito que a gente trata a saúde ocular no Brasil. E eu só posso acreditar que foi isso, que Deus pensou. Eles são 2 jornalistas,
eles têm um espaço, eles conseguem que as pessoas escutam o que eles falam, então eles vão enfrentar essa dificuldade, mas eles vão alertar as famílias. Eu só posso acreditar nisso, porque eu tenho muita fé, eu vivo com as minhas santinhas aqui, Nossa Senhora de Caravaggio, Santa Luzia, e eu acredito muito em Deus e eu tenho certeza que Ele dá essa força pra gente, porque a gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos, né? Mas o que eu mais rezava e pedia era, por favor, tira isso dela, coloque em mim, eu me viro, mas a minha filha não. Eu acho que é a primeira coisa que toda mãe pensa, né? Que momento que você tava de vida, assim, profissional, quando veio o diagnóstico? Muito curiosa essa pergunta, porque eu tava vivendo o meu melhor momento profissional. Eu sempre trabalhei com saúde mental. Eu fui repórter de televisão muitos anos. Em 2016 eu saí para criar o meu canal no YouTube e o Eu Vejo, que é para falar sobre saúde mental. E chama Eu Vejo, né? Chama Eu Vejo. Curioso, né? Como eu escrevia sobre a dor das mulheres com o corpo e com a alimentação, com a autoimagem, o Eu Vejo foi porque eu queria dizer para as mulheres, eu vejo a sua dor. Ela chegou dando presente pra gente já, inclusive. Esse é o seu, esse é o meu. Esse aí é do corpo. Fazendo as pazes com o corpo. Esse foi o meu primeiro livro, que é sobre transtornos alimentares, a relação doentia que eu sempre tive com o meu corpo, com a alimentação. Eu tive transtorno alimentar há mais de 20 anos. Eu já trabalhava com saúde mental desde 2016. Com a pandemia, a saúde mental explodiu. Então, assim, da pandemia para frente, os anos que eu mais trabalhei foram 2020 e 2021. Porque foi um boom de lives e trabalhos de saúde mental. Ainda estava em pandemia, né? Porque a Lua nasceu na pandemia, mas eu fazia muita coisa online. Então eu estava trabalhando bastante, assim. Claro que eu me dei de presente 6 meses de licença maternidade. Eu não fiz nada. Eu acho que eu cumpri um contrato que eu tinha para fazer algum trabalho e, assim, fiquei dedicada, eu quis aproveitar. Porque, assim, é que vocês são jovens, né, amores? Mas eu fui uma mãe velhinha já. Eu fui mãe com 38 anos. E por conta de todo o meu problema com o meu corpo, com a minha alimentação, o maior medo da minha vida era ser mãe. Eu tinha muito medo do que ia acontecer com o meu corpo durante a gestação. Eu tinha medo de ter depressão pós-parto, porque eu já tinha tido depressão mais jovem. Eu tinha medo de como ia ficar. Eu tinha medo de não conseguir mais ter vida profissional. Eu tinha muitos fantasmas. E aí, quando veio a Lua, foi essa coisa maravilhosa. Acho que de tanto que eu esperei, tive medo, e depois ela veio e foi muito bom. Pra mudar tudo. Porque, assim, claro, cada mulher tem uma história com a maternidade, mas pra mim é a melhor coisa. Assim, é bom escrever livro? É bom fazer sucesso? É bom. Mas ser mãe é muito melhor. Ai, ser mãe é muito bom. Com certeza. E como você já teve esses transtornos, tinha esse medo do que você, sei lá, do corpo, da alimentação, como você se via no espelho, quando você viu o teste positivo, qual foi a sua reação? Então, é que eu não consegui engravidar da Lua. Eu tive que fazer FIV. Sim. Então, foi um pouco diferente, porque olha como a vida é doida. Eu tive medo. Quando eu decidi que eu queria, eu não conseguia. Porque já estava tarde. Aí eu falei, então agora eu vou ser punida, porque eu tive tanto medo e eu esperei tanto e agora eu não vou conseguir. Então, quando eu comecei a fazer tratamento, eu tinha medo de não conseguir engravidar. Então, quando deu o positivo, eu fiquei muito feliz. E foi na primeira tentativa? Não, na segunda. Então, ainda teve uma primeira tentativa que não engravidou, e aí é super triste. Todas as mulheres que passam por tratamento, né, sabem como é difícil você ser uma tentante, né, como falam. E aí, o primeiro não deu certo, aí na segunda tentativa veio a Lua, e aí foi muito bom, assim. E eu tive uma gravidez muito feliz. O começo não, o começo é ruim. Eu tinha muito enjoo, e você fica quadrada, né? Você não entende, você não tá grávida. Aqui, assim, né? Então, aqui, a primeira coisa que cresceu foi essa gordura do sutiã aqui. Eu não sei o que acontece, eu falo que eu engravidei pra cá, porque eu fiquei com o peito desse tamanho e aqui quadrado. É uma coisa estranha o começo. Mas a hora, assim, dos 6 meses pra frente, quando você já está barriguda de grávida... Nossa, é uma delícia. Eu amava aquele barrigão, assim. Acho que foi o momento da minha vida que eu me senti mais bonita, eu me achava linda. Aí já o pós-parto é mais complicado, né? Aliás, Vitube, parabéns, porque você fez um trabalho tão lindo, assim. Eu sei que não era um trabalho, era uma coisa espontânea, mas foi uma coisa muito linda, assim, Porque toda mulher, eu acho, pergunta, mas quem sou eu agora? Que corpo é esse, meu Deus, que eu não conheço, né?
porque é uma barriga que estava cheia, que de repente está vazia, está murcha, um peito que sangra, que está empedrado, que dói, você não se reconhece. Que mulher eu sou agora? Não se reconhece. Né? Porque a barriga ainda teve 9 meses pra você ir se acostumando com ela. Agora o corpo pós-parto, de um dia pro outro, a barriga foi embora e o corpo ficou mole, a barriga ficou flácida. E tudo, né? E é um as peito, pessoas cobrando, cadê o corpo, né? Cadê o tanquinho? E aí, tipo, acho que nem só as pessoas, mas você também se olha e fala... Mas eu tava com um corpo, agora eu tava com outro grávida, agora eu tô com mais um. Quem sou eu? Aonde eu tô? É muita informação. E você sabe que eu me preparei muito para esse momento. Porque eu tinha muito medo pelo meu histórico. Você pensa, uma pessoa que viveu 20 anos odiando o próprio corpo, em guerra com o corpo, eu tinha muito medo do pós-parto. Medo de pirar mesmo, de ter depressão. Sim. Então eu fiz muita terapia, eu me preparei muito. E isso foi muito bom pra mim. Porque eu tive um pós-parto muito bom. Assim, eu fui muito feliz. Fora a amamentação, que aí daria outro programa, né? Porque a amamentação é muito sofrido. Então, depois que eu me adaptei à amamentação, eu tive um pós-parto muito feliz, não porque eu achasse o meu corpo bonito. E eu não vou mentir pra vocês, eu não acho ele bonito até hoje. Eu ainda olho e teria o sonho de ser mais magra, sabe? Eu ainda tenho muitos quilos da gestação que eu não perdi. Entendo, eu também. Só que eu tenho agora um amor pelo meu corpo e, acima de tudo, um orgulho dele, sabe? Eu aprendi a honrar o meu corpo, porque ele é o instrumento da vida da minha filha, ele foi o alimento da minha filha e ele é o meu instrumento de vida. E falando sobre isso, Nestlé Materna tá com a gente na nossa vida diariamente, a gente ama, apoia, e eles também estão apoiando aqui desde a primeira temporada do programa, né? E uma coisa que a Dayana falou, que ela já foi tentante, certo? E a gente já falou até de um tema de tentante na primeira temporada, um episódio todo sobre isso, e o quanto é importante o autocuidado quando você tá planejando a sua gravidez, né? A pré-concepção, poucas pessoas falam sobre isso, mas o autocuidado desde aí é muito importante. É verdade, e quem acompanha aqui, a gente sabe que Nestlé Materna é uma linha de suplementos que vai acompanhar você em todas as fases dessa jornada incrível que é a gravidez. Então, desde o planejamento até a gestação e o puerpério que, né, estamos vivendo. Eu acho que a gente vai ficar o resto da vida falando que a gente tá no puerpério, né, amiga? Provavelmente. Outra coisa, lembrando que precisa ter também uma vida saudável, hábitos saudáveis, né? Alimentação, exercício físico, acompanhamento aí dos seus médicos, mas Nestlé Materna tá sempre aqui com a gente. Exato, mas fala com o seu obstetra, fala com o seu nutricionista. Os nossos recomendaram, mas fala com o seu aí. E eu sempre falo aqui desde a minha gravidez que eu precisei complementar as minhas necessidades nutricionais, gente. Então eu realmente precisei desde a gestação, agora mais ainda, pra ser honesta. Então, eu também, na minha volta ao trabalho. Gente, a gente voltou a trabalhar, a gente sempre comenta isso. Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer. Não dá. E a gente voltou a trabalhar antes do que a gente imaginou. Então, o Nestlé Materna realmente tem um papel muito fundamental. Pra gente estar aqui em pé. A gente tá aqui aguentando, porque precisa estar com tudo em dia. As vitaminas, o seu corpo, os minerais, então é muito importante. E o que a gente não pode esquecer pra vocês aí, tem um QR Code na tela com 10% de desconto. Materna e Pod delas 10. Não perde, até o fim do ano, 10% de desconto em toda a linha. Então, aproveita, usa muito. Se você tá planejando, ou se, enfim, você tá grávida e vai viver aí o puerpério logo, pode ter certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. E lembrando que vocês podem encontrar também Nestlé Materna em outros lugares, mas o nosso cupom de desconto, amor, só vale neste QR Code e no link que tá na descrição, tá? Lembrando também que super faz parte da nossa rede de apoio, pode fazer parte aí da sua rede de apoio também, e consultem o médico de vocês, nutricionista, obstetra, não se esqueçam. E acho que é isso, né? Bora voltar pra nossa conversa aqui com a Day. E também, obrigada, Nestlé Materna, por estar sempre aqui com a gente, promovendo essas rodas de conversa de muita troca. Beijo, galera da Nestlé. Vamos falar, amiga. Você acha que essa insegurança era pelo meio que você trabalhava, de ser televisão e tal? Não, Tatá, porque eu comecei a ter essa angústia com o meu corpo com 12 anos.
Caraca, Eu fui uma muito adolescente que nova. sofreu muito, assim. Assim, eu machuquei muito o meu corpo, sabe? Eu sou muito grata ao meu corpo por eu não ter ficado doente gravemente de tanta coisa que eu tomei. Por isso acho que eu me preparei tanto para ser mãe, porque eu sabia que eu precisava estar fortalecida para encarar isso, mas, e aí veio o segundo livro, que é A Vida Perfeita Não Existe, que foi entender que o problema não era o meu corpo e a minha imagem. O problema era todo o emocional abalado que eu tinha. Corpo. Mas eu não vou te falar que eu sou insegura hoje, porque talvez se eu fosse, eu nem teria conseguido mostrar o meu corpo tão tranquilamente para as pessoas. Mas eu acho que também foi um pensamento parecido, que foi respeitar o processo. Então eu respeitei o processo do meu corpo. Então, pela primeira vez na vida, eu tô cuidando do meu corpo, da minha estética, como um bônus. Então, Mas tipo, você acha que foi a maternidade que fez você mudar isso? eu acho que foi a maturidade que a maternidade me trouxe, assim. Porque antes não era assim, não. Antes era, tipo, precisa estar magra. Eu também fiz lipo, também queria o tanquinho. Foi saudável? Claro que não. Eu não tava... Eu nem lembro dos exames, mas eu acho que eu não tava super saudável. Eu tô muito mais saudável agora. Meu corpo não é o que eu tinha naquela época, Sim. mas eu estou mais saudável agora, entendeu? Eu acho que a saúde do corpo tem muito a ver com a saúde da mente, né? Se você está esteticamente linda e perfeita, mas você está completamente doente mentalmente por causa disso, na minha opinião, você não está saudável. Porque estar bonita não é estar saudável. E as pessoas confundem é relativo, isso. né? Exatamente. É questão de... O que é para você? Eu tô apavorada com os transtornos alimentares e de imagem nas adolescentes. Sabe, o negócio de expor o corpo na internet, isso tá pirando as nossas meninas. E assim, veja, não é só uma questão de adoecer por estética. É aquele problema que eu vivi. É você depositar no seu corpo o seu valor como mulher, como ser humano. Então, que mensagem a gente está passando para as nossas adolescentes? O mais importante é você ser bonita e magra e não desenvolver as capacidades que você tem e não o seu valor como mulher. Você, Vi, você do teu pós-parto para cá, você está mostrando seu corpo como ele está. Você perdeu algum trabalho? Você Não. perdeu algum amigo? Pelo contrário. Algum seguidor? Então, aí que eu queria chegar. A gente pensa que para você se dar bem, você precisa ser perfeita. Não, você precisa ser real. O número de mães que me mandam mensagem todos os dias, chorando, mandam vídeos pra minha mãe, pra minha equipe, por e-mail, que chega em mim, que eu assisto e, tipo assim, agradecendo, quase que ajoelhando, assim, muito obrigada. Tipo, eu não tô mais em uma luta contra o meu corpo, uma luta pra brigar pela magreza, e eu fico, meu Deus do céu, não é você se acomodando. Eu não tô me acomodando, eu estou saudável e quero manter a minha saúde. É eu aceitando o processo e aceitando que minha filha nasceu, minha filha, eu gerei a minha filha. Eu não posso ficar me cobrando. Gente, já é tanta coisa pra uma mãe pensar. Imagina ter que pensar no quilo que você tem que perder. Toda mãe, quando você tá grávida, fala: não, espera a amamentação. Vai amamentar? Ai, você vai emagrecer rapidinho. Você volta rapidinho pro peso Eu que tinha você uma tava. fome, mulher, na amamentação. ódio Uma que fome. dava. Eu não emagreci nada na amamentação. Não, nem eu. Eu tinha uma fome. Olha, ela não emagreci nada, tinha uma fome. Uma pensa E você sabe que eu, por conta de genética mesmo, assim, porque eu não faço nada além de, né, de me alimentar bem, na verdade. Come um pratão de comida, come. Não, eu como, mas assim, é Você que- emagreceu rápido? super. Eu sei que isso é resultado da minha boa alimentação, porque lá em casa a gente come super bem. Mas eu tenho essa consciência de que você nunca vai ver eu mostrando meu corpo na internet, porque jamais que eu vou, depois de 2 meses parida, eu já tava magra de novo. Então eu não vou ficar ali falando, olha galera, eu tô bem aqui, não tem porquê eu gerar esse desconforto em outras pessoas que não têm essa realidade, que é a maioria, só pra quê? Vai acrescentar o quê? Né? Eu acho que tem esse filtro também de o que vai acrescentar. Exatamente o que a Vi fez. Vai acrescentar o quê? Deu apoio, deu força pra outras mulheres que passam por isso, a entender que elas não estão sozinhas, que todo mundo, né, que pode acontecer, enfim, e tal. E ok, respeito o processo. Vai acrescentar o quê? Eu falar. Mas eu sinto muito também que quando a mãe ou mulher independente tá se sentindo bem com ela mesma, com o corpo, as pessoas à volta percebem que ela tá bem com o corpo. Se você tá gorda, se você tá magra, se você tá, seja como for, mas você tá bem com o seu corpo, tá feliz com ele, tô numa praia, tô gorda, mas eu tô me sentindo bem, a sua postura, a sua áurea já é outra, porque você tá se sentindo bem, não tem ninguém que estrague. Quando você tava
Passando por eu tenho uma dúvida. Com tudo isso da lua, da família e tal, e aí não, antes de expor na internet, como tava essa relação, assim, sei lá, se teve alguma crítica, algum comentário que te feriu, que dava vontade de falar, cara, eu tô passando por isso. Eu não sei como é que é essa sua relação também na internet, sabe? Você sabe que eu recebo muito pouco comentário negativo, assim. Eu acho que eu consegui, claro que eu tenho bem menos seguidores, né, do que vocês. Então, a minha comunidade, eu acho que ela é menor e feita de pessoas que leem os meus livros, que entendem as minhas dores e que se identificam. Então, no começo, eu recebi muitas mensagens de ódio, assim. Quando eu comecei a trabalhar com saúde mental em 2016, quase desisti por causa disso. Só que aí eu fui entendendo que as pessoas estavam falando mais delas do que de mim, né? E aí fui entendendo que eu precisava realmente falar sobre isso. Não vão lá me xingar agora, pelo amor de Deus. Não, vai todo mundo mandar mensagem de amor. Mas você conseguiu... como foi pra você voltar pro seu trabalho, que é falar disso, depois do diagnóstico? Assim, não dá vontade de só falar disso? Porque eu, quando tenho um problema, eu quero falar daquilo até dizer chega, até eu entender, até virar comum, até eu saber de cabo a rabo. Se eu passasse a falar só sobre a doença da minha filha, eu ia enlouquecer. Tá. Então eu precisei, tanto que quando a gente recebeu o diagnóstico, no primeiro mês eu cancelei todos os meus compromissos profissionais, eu tinha lives, tinha eventos online, porque eu ainda não estava fazendo nada presencial. Ainda estava terminando a pandemia, mas o primeiro mês eu cancelei tudo, porque eu não tinha condições. Aí eu percebi que não ia dar. O contrário de você, se eu ficar com a cabeça enfiada também. naquilo... Eu quero não falar daquilo. Nossa, eu preciso falar, preciso trocar, Quanto mais eu falo, mais me conforta, eu acho, sabe? Acho que... Porque eu queria entender também, porque quando a gente vira mãe, a gente vira culpada, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Não gosto desta frase. Não gosta? Vou te explicar, mas então, fala aí. Não, explica, já fala. E já eu queria... Não sei se você se sentiu culpada de foi alguma coisa, foi porque eu engravidei tarde, foi porque eu tomei isso, foi porque eu machuquei meu corpo lá atrás. Se você trouxe pra você essa culpa? No começo, eu falava pra minha terapeuta, será que foi alguma coisa que eu fiz quando eu tinha transtorno alimentar? Será que foi o tanto de remédio para emagrecer que eu tomei? Será que... Eu comecei a pensar isso. No começo eu me culpei muito por não ter acreditado no meu marido. E essa, para mim, é a principal culpa a ser elaborada até hoje. Por que eu não levei a Lua no oftalmo no primeiro dia que o Ti disse que viu a mancha branca? Essa é uma coisa que eu preciso me perdoar por isso. Mas o negócio que você falou de nasce a mãe, nasce a culpa, eu tenho um capítulo inteiro sobre culpa nesse livro, porque era uma coisa que me perturbava muito, a culpa, eu me sentia culpada de tudo. E aí um dia eu fiz uma entrevista com um psiquiatra e psicanalista, e ele disse, se você sente culpa, a culpa é sua. E eu falei, como assim? Ele falou que a gente precisa se autorregulamentar para elaborar e tirar esse tanto de culpa que a gente carrega, especialmente as mulheres. Você não tem que sentir culpa de sair para trabalhar e deixar o seu filho em casa. Porque você está fazendo o melhor que você pode para você ser a melhor mãe quando você voltar. Você não pode se culpar por estar com quilos a mais depois da gestação. Você gerou uma vida, o seu corpo se transformou. Eu trabalhei culpa na terapia por muitos anos, mas nem era de maternidade, de ser mãe, era da vida mesmo. Tipo, teve várias culpas, acho que na escola, quando eu era novinha, a separação dos meus pais, minha relação com meu pai em si, várias culpas que eu tive na vida. Hoje, eu faço terapia desde os 11 anos de idade. Então, hoje, com 23, a culpa sumiu, tipo, ela não existe. Aí, quando eu virei mãe, veio uma leve querendo dar uma portinha de culpa de maternidade, assim, né? Aí eu falei, vai embora daqui, aqui você não entra. Aí foi embora. Mas culpa é um trem difícil pras mulheres, viu? Vamos voltar agora pra falar da campanha.
Me conta, como que tá sendo? O que vocês foram nos shoppings que eu vi? Tá, Brasil, uma boa parte do Brasil, né? O Brasil todo. A gente teve eventos em mais de 40 cidades com atividades para as crianças e médicos voluntários que orientavam os pais, então explicando os sinais e sintomas do retinoblastoma. Então foi muito legal, assim, porque lotou os 2 shoppings aqui em São Paulo, tinha uma multidão. Quando a gente chegou, assim, a gente ficou super emocionado, porque a gente não imaginava. E na internet muitas pessoas compartilhando. Então esse que é o espírito da campanha de Olho nos Olhinhos. A campanha não é minha e do Thiago. A campanha é de todo mundo que compartilhou um vídeo e principalmente que a partir de agora ficar de olho nos olhinhos. Então, se você perceber a manchinha branca no olho da criança, estrabismo também é uma coisa que é importante. O olhinho torto, às vezes não é nada. Às vezes precisa olhar. Ou qualquer alteração nos olhinhos da criança, leva no oftalmo. Como é que a gente faz pra ajudar, assim, a galera que tá assistindo? Não, mas tem a questão de doar pro GRAAC também, que acho que é isso super é muito importante. legal. Isso, assim, o GRAAC não tem nada a ver com... Eles apoiam a nossa campanha, mas é uma das instituições que trata do retinoblastoma e de outros tipos de câncer. Sempre precisam de doações. Tem a TUCA, que é um hospital de referência de câncer também, que fica na Zona Leste, que também precisa de muita doação. Então, quem quiser ajudar a causa das crianças com câncer, faça doações, né? Acho que na cidade, quem tem hospitais de câncer nas cidades. E se alguém quiser mais informações, agora a gente está montando a nossa ONG, que é de olhonosolhinhos.org. Lá no site tem todas as informações sobre o retinoblastoma. E o mais importante, Tata, se alguém que assistiu a gente perceber algum sinalzinho na criança e precisa de ajuda, não está conseguindo oftalmo no posto de saúde, manda um e-mail para a gente, ajuda@deolhonosolhinhos.org, que a gente está estruturando uma rede de apoio para essas famílias e a gente vai ajudar. Porque a gente fala isso que... É muito legal. Essa parte eu não sabia. A gente fala que pra gente a cura da lua não basta. A gente quer a cura de todas as crianças que têm retinoblastoma nesse país. Todas as crianças que têm retino são um pouquinho filhinhas nossas agora. Então, se alguém está precisando de ajuda, está com um diagnóstico de retino, não sabe como chegar no tratamento, manda um e-mail pra gente que a gente vai ajudar. E como que a Lua tá, assim? Nossa, como eu ia perguntar isso agora. Porque ela falou assim, a gente não quer só a cura da Lua. Eu falei, como ela tá, né? Como que tá indo o tratamento em geral, assim? Então, a Lua neste momento está quebrando a casa, querendo subir por tudo. Ela tá, graças a Deus, começou na escola. Ela tá ótima. Quem olha a Lua brincando lá no nosso condomínio não imagina que ela passou por tudo que passou e que ainda está em tratamento, né? Porque nesse momento, os médicos consideram que a doença tá estável. Mas o retinoblastoma ele é muito traiçoeiro. A qualquer momento ele pode voltar a crescer. E não dá pra fazer cirurgia? Não, porque para fazer a cirurgia ou você remove o olho inteiro ou você não tem como tirar só o tumor. Entendeu? Então não tem. Existem alguns tipos de cirurgia que é a braquiterapia, que é uma radioterapia por dentro do olho, né? Mas aí também depende de cada caso. Conforme o tumor da criança faz uma cirurgia. Mas em geral não, em geral você tem que fazer a quimioterapia para o tumor cicatrizar. Então palavras leigas, né, não na linguagem médica, o tumor vai morrer, vai virar uma pedrinha e vai ficar ali dentro do olho para sempre, sem sinais de crescimento. Entendi. Nesse momento da Lua tá assim, tá quietinho lá, cicatrizado. Só que assim, a gente não sabe o mês que vem. Essa que é a angústia que a gente vive hoje em dia. A gente tem exames a cada 40, 50 dias. Então, até agora ela já fez quimio desde os 11 meses. Ela já fez 9 sessões de quimioterapia. Aí agora a gente tá sem quimio desde janeiro. E rezando muito. Desde janeiro. Nossa, então... 7 meses. Graças a Deus. Então assim... Agora é muita oração e fé em Deus e no remédio para que não precise mais. Mas a verdade é, assim, a gente nunca sabe. A gente vai para o exame com a quimioterapia pedida já. E se precisar, ele já faz na hora ou não faz. Então, assim, a minha vida hoje é lidar com essa angústia. É viver um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez e por isso eu me concentro no dia, na alegria dela, na manha de se jogar no chão, de brava que ela é brava e alegre, ela é brava e alegre, a minha filha. E porque se eu ficar pensando no medo, aí não dá, sabe? É muito angustiante. Então... Até porque tudo que vocês podem fazer, vocês fazem e fizeram. Ela tá no momento agora estável, não tá crescendo, então ela tá no momento
que você queria que chegasse quando você descobriu. Claro. Eu quero logo o momento que está tranquilo, que não tá crescendo, tá tudo em paz. Chegou esse momento, graças a Deus. Ela tá na escolinha, ela tá brincando, ela tá se divertindo. E é isso que importa. Vocês estão ajudando outras mães, estão com uma campanha incrível. Então, assim, eu acho que é agradecer mesmo. A gente tem que fazer o encontro das luas. Gente, a gente descobriu que a gente é vizinha, literalmente, tipo, vizinha. De agora, não é minha casa nova. Nossa! Tem que fazer o encontro das luas. Vamos combinar? Vamos super, encontro das luas. Não, eu tenho que fazer da Lua com a Bia, porque elas têm quase a mesma idade. Ah, então pronto. A Bia Vamos também nasceu em reunir 2020. as 3, vamos. E já bota o Caio também, filha, brava e do jeito que ela é, ela gosta de... Ela fala, eu sou o Hulk. Ela vai querer bater no Caio. Coitada! Ah, mas tem problema, já cresce sabendo que a mulher que manda mesmo, isso aí, entendeu? Porque lá em casa vai ser assim, brincadeira. Mas a gente fica muito feliz em saber que tá tudo bem. Que essa campanha tá indo muito bem também. Muito obrigada, primeiro, por ter vindo aqui, ter disponibilizado um tempo. A gente sabe que você que busca a Lua, né? Da escola. Hoje foi o pai. Hoje Tá. Gente, ela deixou de buscar a Lua pra vir aqui falar com a gente. Então, assim, tá? Muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu Parabéns agradeço. pelo trabalho que vocês estão fazendo com essa campanha incrível. Parabéns pela filha e pela família por tudo. E conte com a gente. Obrigada, vocês são umas Obrigada a lindas. você. Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra. Eu admiro muito vocês, assim, eu acho tão lindo. Vocês tão novas, tudo que vocês construíram, o espaço que vocês criaram, o público que vocês falam, não sei, mas assim, é muito bonito, assim, vocês dão voz para as mulheres e vontade das mulheres de construir o seu espaço, então admiro demais vocês. Obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Eu amei, obrigada. Gente, muito obrigada por terem assistido. A gente vai deixar aqui na descrição o link da campanha, o site. Então entra lá. Tudo aí que a Dai falou, se quiser mandar mensagem ou e-mail. ajudar também, muito importante, né? Porque a gente sabe que tem outras crianças precisando. E obrigada por terem assistido. Se inscreva no canal. Deixa o seu like e até sexta que vem. E até sexta que vem. Beijo! Tchau. Tchau!